Boa noite. Muito bom ao convite. Não vou dizer que estamos voltando à casa do Pai, porque durante todo o período de quarentena nós estamos na casa do Pai. Porque onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, minha gratidão a você que separou esse tempo para estar com Deus e aprender de Deus um pouco mais nessa noite. O tema de hoje realmente é intrigante, o silêncio de Deus. E eu quero convidar você a fechar os olhos onde você está, para que Deus possa impressionar o meu coração, o seu coração, com a mensagem individual que Ele tem para cada um de nós. Porque hoje é dia de mudança. Afinal, nós vamos diante de Deus para que a gente seja transformado por Ele. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, que privilégio podemos Te adorar mais uma vez. Nós viemos diante de Ti para ouvir a Sua voz. Já trouxemos os nossos agradecimentos, os nossos pedidos e agora, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente. Fala conosco, Senhor. Nos move, nos transforma, nos prepara para o encontro contigo. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Antes da gente entrar no assunto do silêncio de Deus, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a cultura do imediatismo. Essa cultura quer dizer que a gente quer tudo de imediato. Você já se pegou impaciente com o elevador ou com o download de algum programa que você quis baixar, ou de algum arquivo? Alguma coisa que roda e roda e roda. Com o farol que demorou um pouco mais para abrir, ou com a pessoa que demorou um pouco mais para acelerar e arrancar. Já se pegou impaciente com alguma pessoa que demorou para te responder alguma coisa, um e-mail que demorou para chegar, e essa demora é de quanto tempo? Horas? Minutos? Segundos? Se a gente vai pensar no farol, se a gente for pensar no elevador, não é muito tempo que está ali. O tempo que dá para fazer um download, se você está com uma internet rápida. Essa cultura do imediatismo, ela mudou a nossa relação com o tempo. Então, mudou também a nossa relação e a nossa interpretação de passado, presente e futuro. Sendo que passado acaba ficando muito no obsoleto. O futuro, ele fica, não vamos dizer no obsoleto, mas ele cria ansiedade, porque você acaba não criando muitas expectativas, e as mídias sociais acabam criando uma falsa ilusão de que a gente vive no presente, esse presente vai ser eterno, porque tudo é para agora, tudo é para hoje, as respostas elas são imediatas, então a gente precisa do retorno para agora, a gente precisa disso para ontem, e isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando estresse nos adultos, nas crianças, nos adolescentes, que precisam aprender a lidar com isso. E os especialistas, eles dão algumas dicas para a gente lidar com isso aí. Uma delas é a gente fazer programas e atividades a longo prazo. Atividades em que você precisa exercitar acerto e erro. E como a gente está num contexto de igreja, como o nosso serviço é o ensino da Bíblia, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja uma série de estudos bíblicos, para que a gente ensine para alguém, para que a gente aprenda junto com alguém, porque é diferente a gente sentar e fazer o nosso ano bíblico e a gente explicar uma série bíblica para alguém, uma criança que está em casa, o nosso filho, o nosso adolescente, um jovem, um adulto, um parente, explicar a sua relação com a Bíblia, com aquele texto, a sua vivência com cada uma daquelas doutrinas bíblicas. E eu fico pensando na doutrina, vocês estão aqui fazendo uma série, né, às quartas-feiras, de eventos finais, e um dos pressupostos dos eventos finais é a vivência entre o já
e o não ainda. A gente aguarda Jesus, como foi cantada a música, a gente aguarda Jesus voltar como se viesse amanhã, mas ainda não, porque a gente continua trabalhando com todas as forças, a gente se relaciona, a gente vive e trabalha como se ele não fosse voltar amanhã. É essa coisa do já e o não ainda. Então, na cultura do imediatismo, a gente precisa viver essa coisa boa da era digital, que nos coloca diante das mãos as informações do modo rápido, e o não ainda, que é a questão da gente exercitar coisas a um prazo médio e a um prazo longo. Por que é que eu começo com isso? Porque o nosso tema é silêncio de Deus. Para que Deus esteja em silêncio, a gente vai passar pela relação com o tempo, e a gente vai passar também pela questão das emoções, e a gente vai passar pelo estresse, e a gente vai acabar lembrando das coisas que a gente vivenciou durante essa quarentena, e o que a gente está vivenciando ainda durante essa pandemia, que vai durar, segundo os especialistas, ainda uns 2 anos. Então, quais são as nossas atitudes com relação a nós mesmos, ao outro, ao nosso relacionamento com Deus durante os próximos 2 anos, um médio prazo? Se Jesus não voltar, nós estamos retomando a nossa vida em comunidade, na igreja, aos poucos. Mas a nossa vida em comunidade, no mercado, no banco, no trabalho, ela já voltou quase 100%. E é assim mesmo que tem que acontecer. Tem que vir aos poucos. Mas eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Silêncio, se a gente pensar do lado humano, que é o que nós temos, né? É o nosso primeiro ponto de partida. O silêncio, ele nos traz algumas mensagens. Nem sempre elas são negativas, mas quando a gente relaciona com Deus, parece que a gente põe tudo no negativo. Os músicos, os que gostam de música, a música, ela é composta de som e silêncio. Tá, 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 tá. Quando eu bato, tem som. Quando eu calo, tem silêncio. E isso faz uma síncope. Isso dá um gingado na música, dá um som gostoso. O silêncio faz parte da composição da música. Não é negativo, não é vácuo. Quando a gente pensa no silêncio, numa situação de emergência, a gente sente ruim, a gente sente negativo. E com relação à nossa adoração a Deus, Deus pede de nós um culto racional. Culto racional, ele envolve emoções e envolve razão. Então, eu não posso analisar o silêncio somente da ótica do eu sinto. Você já sentiu alguma vez que as suas orações não foram atendidas? Eu já. Racionalizando, voltando atrás, tendo uma noção do tempo que passou, que transcorreu, desde que você fez a oração e a resposta que veio depois, a gente percebe que houve uma resposta, mas a gente sentiu que não. A Bíblia, nós temos alguns exemplos. Abrir a Bíblia ali, o primeiro texto, em 1 Reis, capítulo 18, é a história de Elias, no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versos 37 e em diante, nós lemos: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti.
Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. A gente olha essa oração atendida imediatamente, a gente pensa, Elias era um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho feito as coisas direitinho, eu tenho seguido o que Deus fala. Senhor, por favor, toma nas tuas mãos pessoa A, pessoa B, pessoa C, e a gente descreve as características da pessoa, está sofrendo, está com Covid, está internado, precisa de uma vaga. Senhor, tenha misericórdia. A pessoa C, a pessoa D está lutando com câncer. Senhor, toma nas suas mãos, eles merecem. E a gente espera uma resposta imediata, como aconteceu com Elias. Um outro personagem que recebeu uma resposta imediata foi Daniel. Olha ali, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, presta atenção na mensagem para você entender a menção, para você entender a visão. Estava relacionada a 70 semanas. Outra história fantástica. Sim, Deus me ama, Deus ama todos os seres humanos. Então, responde, Senhor, e clama, e a gente ora, e ora de novo com essa prerrogativa. Deus é amor, Deus me ama, Deus me guarda, me acompanha. Então a resposta é sim, a resposta é imediata. Mas a gente vai lá para 2 Coríntios e a gente se depara com Paulo, o apóstolo Paulo, que deixou de ser Saulo e deixou de ser perseguidor. E ele vai atendendo ao chamado de Deus, ele se torna Paulo, o grande evangelista. E 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 em diante, nós lemos: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Homem de Deus, quantos naufrágios esse homem passou? Picado de cobra venenosa, quantas vezes foi aprisionado? Escreveu cartas da prisão. Por 3 vezes ele rogou, mas o espinho na carne não foi tirado. A resposta? A minha graça te basta. E aí a gente vai para João capítulo 11, e nós nos deparamos ali com a morte de Lázaro. João capítulo 11, nós lemos a partir do verso 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E uma das coisas que mais impacta a gente nesse tempo de quarentena e na pandemia que a gente enfrenta é essa questão de lidar com a morte, a doença, a internação, não só do Covid, mas das outras doenças todas que vão acontecendo, as perdas. Algumas orações elas são respondidas imediatamente, outras orações não. De gente amada, Deus responde imediatamente para gente amada, e Deus não responde imediatamente para gente amada. Por quê? Vamos para Salmos, capítulo 73. Foi escrito por Asaf. Essa questão do silêncio de Deus, ela é bem antiga. Já no Antigo Testamento, os escritores bíblicos, eles se questionavam sobre isso. Essa é uma pergunta que pessoas fiéis fazem, pessoas incrédulas também fazem.
E nós lemos ali no Salmo 73, Asaf começa no verso 1: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Como essa fala reflete o sentimento nosso quando alguma situação nos leva a questionar: Deus está ouvindo? Deus se importa? Tem a ver com fé ou falta de fé? Tem a ver com merecimento ou falta de merecimento? Tem a ver com amor da parte de Deus ou falta de amor? Nós acabamos de ver nos versos anteriores que ele, amando muito, ele respondeu rapidamente e também não respondeu rapidamente. Então, hoje, sinto lhe dizer que eu não tenho uma resposta por quê do silêncio de Deus. Mas eu tenho uma resposta que conforta o meu coração. Eu não sei dizer para ti por que é que Deus está silencioso para responder às tuas orações. Eu também não sei dizer para mim por que é que Ele fica silente em algumas coisas. Mas nessa pandemia, eu tenho aprendido que Deus não vê como vê o homem. Jó, ele disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessa pandemia, rogando por pessoas internadas, rogando pela fé tremulante de algumas pessoas, o meu coração se quebrava. E eu orava: Senhor, e eu pensava em Davi, eu pensava em Daniel. Olha, Senhor, antes não te conhecia, mas agora quer te conhecer, então olha só, cuida, merece, cuida. E esse cuida imediato, do imediatismo, a gente está dentro de uma sociedade imediatista, né? E o cuidado não veio desse jeito, não veio com cura, não veio com vaga no primeiro dia, não veio com vaga no segundo dia, não veio com cura. A pessoa passou um tempão internada. E Deus fez um milagre. Deus deu esperança para quem não tinha esperança. Uma família inteira que não tinha esperança, precisava crer em algo. Deus fez, Deus agiu. Mas a morte foi permitida. Por quê? Deus amava Lázaro, Deus amava Marta, Deus amava Maria. Mas Ele disse: a morte, essa doença não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Ele fedia. Qual é a noção de tempo que a gente tem, a noção de tempo que Deus tem? O que é a morte para Deus? O que é a morte para nós? Para Deus é um sopro, é um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, e daqui a pouco Ele volta, aquele que vem virá. E na dor desse salmista, a gente olha para o outro, para a maldade do outro, para o merecimento do outro, o não merecimento do outro, e o nosso merecimento, e diz: Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está vendo o que eu mereço. Mas Deus não vê como vê o homem.
E o salmista, ele segue. Esse capítulo, ele devia ser marcado, grifado todinho na sua Bíblia. E ele diz, no verso 13: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. A gente vê aqui um cristão sincero, meio que deprimido, meio que frustrado com Deus, meio que sem entender as perdas. E daqui para frente nós vamos ter muitas perdas. E aqui é o nosso lugar. Grifa bem o próximo verso. Ele diz, versos 16 e 17: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. A resposta toda estava no santuário de Deus. E como santuário de Deus, aqui eu não estou mencionando a igreja do Marco, não estou mencionando a igreja local onde você está assistindo. Estou mencionando aqui o santuário de Deus, é o lugar onde Deus está. Daqui para frente, os eventos finais, eles vão ser muito rápidos e dolorosos. Estão acompanhando os gafanhotos que estão chegando por aí, na Argentina? A gente não sabe se eles vão vir para cá. Mas a nossa fé não pode abalar. Mesmo enquanto a gente vê as desgraças acontecendo ao redor, a pandemia acontecendo, vamos conviver com isso por 2 anos. A gente não pode olhar para os ímpios e permanecer muito tempo olhando para eles, porque a nossa resposta está no santuário. E compreendi o destino dos ímpios. Qual é o destino dos ímpios? Desesperança, destruição final. Qual é o destino dos justos? Esperança, paz, recomeço, resiliência, salvação. E isso é uma construção. Verso 18: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Verso 21: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aqui o poeta, o profeta, ele começa a voltar a si. Ele foi até o santuário, ele foi até Deus. E nessa pandemia, a gente aprende que a gente pode ter um encontro com Deus, presencial ou virtual, mas a gente precisa ter o encontro com Deus. E é pessoal, e é por meio de luta, como aconteceu com Jacó, lá no vale do Jaboque. Ele estava prestes a se encontrar com seu irmão, anos e anos separados. O confronto era inevitável, ele roubou o irmão. E ele precisava lidar com aquilo. E o irmão vinha ao seu encontro com soldados. E ele passou a noite lutando com Deus, pedindo perdão dos pecados, pedindo que Deus tomasse a sua vida, pedindo que Deus lhe desse fé, esperança e amor. E daqui para frente, essa é a nossa luta no santuário. Porque o santuário terrestre, o templo da igreja, é representação do santuário celestial, onde Cristo está intercedendo por nós. E é ali, diante de Deus, do seu santuário, que nós precisamos ter as nossas respostas aos silêncios de Deus. Não, eu não trouxe resposta para ti, por que Deus fica silente? Uma resposta clara, não. Eu te trouxe um direcionamento, um conforto, um local certo onde você pode ir para ter paz, esperança e segurança, para passar em meio a toda essa tempestade que os eventos finais nos esperam. E ele termina o verso dizendo, a partir do verso 23, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Que mudança de
perdas, de comparar o silêncio com o silêncio de Deus, porque nessa angústia, se você der uma busca na Bíblia sobre silêncio e Deus, você não vai encontrar muita coisa, você vai encontrar as histórias. Enquanto você vai fazendo o seu ano bíblico, você percebe os personagens que lidaram com o silêncio de Deus. Esse aqui é um. E no meio das suas perdas, ele questiona. É um homem de fé. E no meio do questionamento, ele vai até Deus no seu santuário. Onde Deus está? Tu vai para a mensagem na internet, tu vem para a igreja, tu vai para o pequeno grupo, tu vai para o Zoom, mas tu vais. Ele saiu de onde estava e foi até onde Deus está. Esse é o primeiro passo para lidar com o silêncio de Deus. A gente não vai entender. A questão não é entender. A questão é nós nos colocarmos diante de um Deus que tudo sabe, que tudo pode, um Deus criador, um Deus onisciente, um Deus que não erra, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E que ao olharmos para outras situações de aparentes silêncios, a gente percebe que fomos carregados nos braços, enquanto olhamos para trás vendo apenas duas pegadas. Verso 26, o salmista diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Isso é um milagre. E é em luta com Deus que a gente consegue isso. Vivenciei isso mais de uma vez nessa quarentena, enquanto eu lutava com Deus, intercedendo por alguém, mudando os meus paradigmas, os meus conceitos de imediatismo. E eu convido você a fazer o mesmo, porque assim como o profeta, a gente muda de fase, a gente muda de estágio, de angústia, de agonia, para fé e esperança, confiança de que Deus é a força do meu coração. Para encerrar, a promessa bíblica que está em Apocalipse, capítulo 22 e o verso 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O Senhor vem. O Senhor vem. O nosso culto a Deus é um culto racional. Envolve as emoções, mas envolve a razão. A despeito de sentirmos algumas vezes que Ele não nos ouve. Ele ouve. E Ele age. E Ele está preparando um local para nós. E Ele diz que cedo vem. E os sinais estão mostrando que Ele está pertinho, está às portas. E eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e começar a sua luta com Deus. Eu não sei se nesse momento parece que Ele está em silêncio para ti, mas creia, Ele está agindo. Grandioso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos porque do Seu santo trono, no santuário celestial, Tu nos ouves, Tu nos atendes no Teu tempo. E nós pedimos, Santo Deus, que Tu nos dê graça, paz, confiança, para aguardarmos a Tua resposta, Santo Deus, no Teu tempo. Não vamos compreender todas as coisas, mas pedimos, Santo Deus, que Tu fortaleças a nossa fé e que nos mantenha unidos a Ti no Teu santuário, porque é aqui, no Teu santuário, junto a Ti, a Tua palavra e a oração, desacelerando, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos raciocínios, tirando tempo para ouvir a Tua voz, é que nós conhecemos a Ti e seremos transformados. Nos prepara, Santo Deus, a nós e a nossa família para o encontro contigo, nas nuvens. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.